estamos de volta e hoje a gente vai conversar sobre esse livro. Aconteceu naquele verão, são 10 histórias de amor e a organização é de Stephanie Perkins. Então, lembra que eu falei aquele negócio lá de livros YA e afins? Pois é. Esse é um livro YA que... O que dizer? Tipo assim, eu não sou, né, o público-alvo. Eu sempre falo aqui, eu não sou o público-alvo de YA, de alguns YA, mas eu leio vários. Porque assim... Então assim, esse daqui aconteceu naquele verão, ele tem os seus pontos positivos. Tipo assim, eu não vou dizer que tem ponto negativo, porque como eu não sou o público-alvo, então algumas histórias não conversaram comigo de uma forma muito boa, sabe? Assim, não que, de novo, não que seja ruim, mas pra mim, eu não consegui aproveitar nada da história, né? Então aqui eu separei, são 5 contos que são os que eu achei mais interessantes. Eu acho que ao todo são 10. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 12. São 12 contos. Acabei de falar, né? 12 histórias de amor. Ai, que burra. Mas enfim, ó, o primeiro conto que eu achei interessante chama-se O Último Suspiro do Cinemorte, que conta a história de 3 amigos, 2 meninos e uma menina, que trabalham naquele típico cinema americano, sabe, de cidade assim pequena. E esse cinema ele é especializado em filmes de terror, em exibir filmes de terror. Só que assim, né, o pessoal já não consome mais cinema da forma que consumia antes, principalmente de história de terror. Então eles já estão no finalmente e eles estão para fechar, né? Como diz o título, é o último dia do Cinemorte. E eles resolvem passar o filme que chama Ando Sobre Esta Terra. E eles dizem que esse filme é amaldiçoado. Então, assim, é meio que fechar com chave de ouro, né? Pra deixar aquele suspense, assim, no ar. Então, assim, a gente vai ter a história, né, desses 3 amigos. É claro que, como são 10 histórias de romance, né? A gente vai ter ali um interesse romântico de um dos meninos, né, pra menina. E a gente vai ter um desenrolar desses... É engraçado, assim, é um conto engraçadinho, porque o filme, ele é realmente amaldiçoado, sabe? Assim, ele começa... Algumas coisas estranhas começam a acontecer durante a exibição do filme e eles têm que lidar com aquilo, né? Tipo, lidar com o público que tá sendo sugado pelo filme, que o filme ele se alimenta do medo das pessoas. Então você começa meio que enxergar aquela coisa que te dá mais medo, sabe? Assim. É legal, é rapidinho, é um conto, é rapidinho de ler e tal, no fim todo mundo fica bem, todo mundo é tudo feliz. Mas eu achei engraçadinho, assim, é gostosinho de ler. E enquanto eu tava lendo esse conto, eu comecei a lembrar de um monte de lenda urbana americana, né? É clássica, lenda urbana clássica americana. Super. O segundo conto que eu achei interessante é o Inércia, que é mais pelo elemento de ficção científica, de sci-fi, né, que a autora usa para narrar a história, do que a história em si. Então o que a gente tem é a história do Matt e da Claire, e o elemento que eu falei é esse programa Última Visita. Que é o seguinte, o Matt ele sofre um acidente de carro e, tipo assim, você se candidata a esse programa, né, Última Visita, que é onde você consegue ligar a consciência da pessoa que tá morrendo com a pessoa que você colocou na sua lista.
sabe? Tipo, seus amigos, seus familiares. É claro e óbvio que é no caso da pessoa tá inconsciente, né? Assim, não tá conseguindo falar nem nada, tá incapacitada, então liga as consciências. Eu achei isso muito, muito legal. Eu não sei se eu já comentei em outros vídeos, no meu último ano de faculdade eu participei, né, de iniciação científica, em que eu trabalhei essas intervenções tecnológicas no corpo humano. Então, assim, essa parte eu fico muito interessada nesses assuntos e não é tão impossível assim. É claro que assim, eu não tenho conhecimentos técnicos, né, para desenvolver tal equipamento, mas eu não acredito que nós estejamos tão distantes assim de tal conexão, né, de ligar realmente as consciências. Então, assim, a gente vai ter ali, ao desenrolar da história, essas duas pessoas, né, esse casal, compartilhando as lembranças, né? Então, assim, e é legal ver porque você tem a história, o que aconteceu e a perspectiva das duas pessoas. Então, eu achei essa colocação muito inteligente da autora. Terceiro conto é O Amor é o Último Recurso. Que eu coloquei esse conto na lista porque é igual o primeiro, sabe? É bonitinho. Não, mentira, o primeiro foi mais legal, mas esse eu coloquei só porque é bonitinho mesmo. A história se passa num resort, né, de algum lugar nos Estados Unidos. E lá é muito famoso o trabalho de verão, né? Os adolescentes aproveitarem os meses de férias para conseguirem trabalhos ali de meio período, que seja, para juntar uma graninha pro futuro aí, né? Então a gente vai ter esse resort e nós vamos ter a filha do dono, já sei porque, descobri porque que eu coloquei esse conto na lista. Foi porque o autor, ele trabalha a questão dos estereótipos, que também é muito presente na adolescência americana, norte-americana, né? Que a gente vê nas séries e nos filmes. Ele trabalha em cima disso. E ele trabalha na desconstrução desses estereótipos. Tá certo. Então, assim, a gente vai ter, por exemplo, a filha do dono do resort, que é toda rica, toda bonita, que seria a patricinha, né, a popular. Ela tem um interesse no nerd, sabe, no menino que é quieto, que é isolado socialmente, que não se dá bem com ninguém e tal. E ele gosta muito dela, só que por conta, né, desses estereótipos, ele nunca vai tentar nada. E aí a gente tem o playboy, sabe, o fortão, musculoso, e aí a gente tem aquela menina que é aleatória, que não pertence a nenhum estereótipo e que se dá bem com todo mundo. Então, assim, eu achei legal. É aquilo que eu falei, pro público YA, todos os contos, na verdade, ele tem uma mensagem a ser passada, sabe? Esses que eu separei, eles conversaram mais comigo, mas também tem essa questão dessa mensagem, né? Então, no caso aqui é mesmo a desconstrução dos estereótipos adolescentes. Enfim. Quarto conto, que é o Nova Atração. Que esse também eu achei engraçadinho. Assim, é engraçado. Não é engraçado de tipo assim, você vai rir, mas é engraçadinho de legal. Que é um parque de diversões, é um parque de terror itinerante. Então, assim, é um parque de diversões em que você vai pra sentir medo. Então, assim, tem uns brinquedos muito macabros e tal, não sei o que. E a história, de novo, né, tem um romance envolvido. E a gente vai ter essa Lulu Drake, que é o pai dela, que era o dono do parque, um belo dia sumiu. Desapareceu, deixou a menina lá sozinha. E, então, tipo assim, eles são uma família, né? Assim, o pessoal do parque ajuda a criar a Lulu, e a Lulu cresce em torno daquilo, então o parque pra ela é a casa dela, por mais que ele seja itinerante, aquilo ali, né, os brinquedos, as atrações e tal, é a casa dela, é onde ela se sente bem. O que eu achei interessante é que, assim,
a autora, ela vai colocar criaturas medonhas como se fossem pessoas, sabe? Tipo assim, a convivência de humanos e criaturas medonhas. Numa naturalidade, sabe? Como se fosse super assim. E só um detalhe, os parques de terror, eles funcionam, eles se alimentam, quer ver? Cada parque desses tem o chamado demônio do parque, que no caso aqui é o Mephitt, sei lá como é que fala. Que e o demônio do parque, ele é o responsável por alimentar a escuridão e o medo do lugar. Então, tipo assim, é umas coisas bem macabras mesmo, sabe? Assim, são uns brinquedos, tipo, não é uma montanha-russa, assim, sabe? Que você vai, um carrossel. É umas coisas que você vai pra sentir medo mesmo, levar susto, é bem punk. Então, assim, eu achei engraçadinho, assim, a historiazinha, a premissazinha. Achei bem. E o quinto conto que eu separei aqui, que foi o meu preferido, é o Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas, que conta a história do Mark e da Margaret, e que eles estão presos num loop temporal. Então, assim, eles acordam e vivem o dia 4 de agosto diversas vezes, né? Milhares de vezes. Todo dia é dia 4 de agosto. Então, assim, o começo da história a gente vai ficar sabendo só da parte do Mark, né? Ele conta, assim, as peculiaridades do dia, né? Por exemplo, eu não lembro agora, sei lá, coisa da irmã dele que tocava um instrumento e aí ele fala, agora ela vai começar a tocar um instrumento. Ou então, assim, ele ele sabe de cor o que vai acontecer no dia, sabe? Então ele começa a meio que explorar a cidade do dia 4 de agosto. E numa dessas saídas dele, ele vai para um clube, né, pra piscina, e que ele já foi, né, outras vezes. E aí ele encontra a Margaret lá. E ele descobre que ela também tem plena consciência de que eles estão presos nesse loop temporal. Ela também está vivenciando repetidamente o dia 4 de agosto. Daí eles ficam amiguinhos. Só que é uma coisa muito estranha, porque assim que termina o dia, eles meio que assim, eles não esquecem o que aconteceu, mas as coisas que eles fizeram é deletado, assim, é apagado, né? Então, eles resolvem, tipo assim, eles não sabem se aquilo é uma coisa só a cidade deles que está presa nesse loop, ou se é o país inteiro, ou se é o mundo inteiro, e se aquilo tem uma solução ou não. Então eles resolvem sair pela cidade e observar o que está acontecendo. E daí, nessas observações, né, nessas saídas, eles se deparam com momentos perfeitos, né, com pequenas coisas perfeitas. Então, assim, tem uma parte lá em que um falcão, ele voa e pousa, sei lá, uma coisa assim, e eles anotam, né, tipo, a longitude, a latitude e a hora que aconteceu. Aí tem um menino lá numa pista de skate, que ele consegue realizar uma manobra lá muito boa, e aí, tipo, a cara de felicidade dele, sabe, de ter realizado aquela manobra, é um momento pequeno, mas é perfeito. Então eles vão lá e anotam. Então eles têm um mapa inteiro com essas pequenas coisas. Só que é aquilo que eu falei, né? Cada dia que passa, essa anotação no mapa desaparece. Então eles meio que têm que memorizar isso. E o desenrolar dessa história é muito interessante. Eu achei muito bonita. É o que eu falei, de todas esses 5 pontos que eu separei, essa foi a que eu mais gostei. E não sei, eu acho que eu acho que é autor. Ele conseguiu. Tipo assim, seria um bom tema para fazer uma série, que eu acho. Sabe? Eu lembrei muito de Sense8.
Acho que é. Eu nunca vi, nunca assisti Sense8 não, mas essa questão do tempo, né? De tipo assim, não tem muito a ver não, mas de você tá no Sense8, né? No caso da série, você tem a consciência de pessoa que tá em outro lugar. Nossa, não tem nada a ver com o que eu tô falando. Mas enfim, então assim, esse foi o conto que eu mais gostei. Eu gostei muito dessa proposta, assim, do loop temporal e deles procurarem essas coisas perfeitas, né? Pequenas coisas perfeitas. E de ver que não é só porque você tá diante de uma dificuldade, né? Tipo, uma coisa assim ruim, né? Uma circunstância que seria, muita gente acharia que é ruim, não significa que não tem um lado bom, né? Não significa que você não consiga aproveitar a situação. Então, é aquilo que eu falei, né, no começo. Cada conta, ela tem uma mensagenzinha, sabe, ali meio subentendida. E eu achei interessante também, porque dessas 12 histórias aqui, nesses 12 contos, todos os autores, eles vão trabalhar com essa parte romântica? Sim, mas eles também vão trabalhar com questões LGBT, questões, igual eu falei, do estereótipo, elementos de ficção científica. Então, assim, então são várias formas de contar uma história de amor, né? E com vários elementos. Então, assim, uma coisa que eu tinha quando eu era menor é de achar que histórias de romance eram chatas, sabe? Assim, era aquela mesma coisa, o casal, e não, assim, tem vários elementos, tem várias abordagens, tem vários caminhos que você pode seguir dentro, né, do amor. Nossa, que coisa filosófica. Mas assim, são vários caminhos, são vários elementos que você pode usar, cada autor trabalha melhor, né, com algum outro. E é isso, então assim, como eu falei no começo, eu não sou o público-alvo, né, desse livro, mas eu achei interessante, eu recomendo sim para jovens adolescentes, eu super recomendo o livro, super recomendo sim, porque tem assuntos interessantes aqui, os autores, pelo que eu percebi, eles são bem contemporâneos, então eles conseguem fazer essa abordagem mais sutilmente do que, sei lá, autores clássicos aí conseguiriam fazer. E eu acho que conversa bem com a nossa juventude. Então fica aí a dica pra você. Eu acho que é um presente bacana pra dar pra, sei lá, seus primos, suas primas aí, jovens adolescentes. Fica a dica. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.